A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 12, que tem como título Vivendo no Espírito. Nós estamos estudando a revista CPAD, esta revista aqui do primeiro trimestre do ano 2023, que fala sobre avivamento. E agora, na lição número 12, nós vamos falar aqui sobre a ação prática do crente que vive no Espírito, que anda no Espírito e que produz o fruto do Espírito. Você que é professor da EBD vai ministrar esta lição na sua igreja. Eu convido você a assistir essa aula até o final. Esta aula aqui é a aula de destaque do EBD em Foco, em que eu vou destacar alguns pontos dentro dos tópicos. Você que acompanha o EBD em Foco sabe que nós postamos um vídeo com um slide em PowerPoint, passando por cada tópico e subtópico, que é postado no começo da semana. E agora, neste vídeo, vou destacar alguns pontos. Nós ficamos aí 2 semanas sem gravar o vídeo de destaque devido a alguns problemas pessoais, mas agora, graças a Deus, está tudo certo. Vou continuar gravando este vídeo, porque eu sei que este vídeo esclarece muita coisa. É o vídeo que eu mais gosto de fazer aqui no EBD em Foco, e nesta lição especificamente tem alguns temas aqui que eu quero falar, porque são temas importantíssimos para nós que somos professores da EBD, que somos crentes em Cristo Jesus, que queremos melhorar na nossa vida cristã, queremos melhorar nos nossos relacionamentos, queremos melhorar no relacionamento com Deus. O que está aqui nessa lição é de suma importância para todo o crente. Então é algo muito bom, algo que me tocou e vai tocar você também, e você tem que passar isso para os seus alunos na sua classe da EBD. Bem, a lição, ela fala sobre a questão de viver no Espírito. Nós temos aqui o textuário Gálatas 5:22, que fala sobre o fruto do Espírito, uma passagem muito conhecida. Inclusive, já tivemos uma revista em 2017, eu acho que foi o primeiro trimestre de 2017, sobre fruto do Espírito. Nós temos os slides em PowerPoint desta revista lá do primeiro trimestre de 2017. Se você é assinante do EBD em Foco, você tem acesso a esse slide em PowerPoint. E nós temos o slide em PowerPoint desta lição aqui também, que você pode baixar e usar na sua igreja. Bem, a passagem principal é Gálatas 5:19-25, que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. No entanto, isso aqui é discutido na lição apenas no tópico 3. Quando a gente vai lá para o tópico 3, que ele fala sobre o fruto do Espírito e os 9 aspectos do fruto do Espírito. E nos tópicos 1 e 2, o escritor da revista fala sobre andar no Espírito de maneira geral, cita algumas passagens de Gálatas, mas também de Romanos, de João. Enfim, a gente tem aqui um passeio pelas Escrituras do que realmente significa andar no Espírito. Eu particularmente gostei da estrutura da lição, achei que ficou bem organizada e bem explicada. Apesar de que a questão do fruto do Espírito ficou apenas aqui dentro de um subtópico, né, o subtópico 3.2, que fala dos 9 aspectos do fruto do Espírito, o objetivo aqui não é você falar de cada um, aqui, o amor, vai ficar meia hora falando sobre amor, meia hora sobre alegria. Esse não é o objetivo. O objetivo aqui realmente é citar, falar da importância do fruto do Espírito, no caso dos 9 aspectos do fruto do Espírito, e mostrar que isso aqui está interligado com a nossa vida por completo, a vida de quem realmente é transformado, é salvo em Cristo Jesus. E para entender bem essa passagem, eu vou fazer aqui uma exposição de Gálatas. Então segura aí. Primeira parte do vídeo, eu vou falar do tópico 1 mesmo, andar no Espírito, citar aqui Romanos 8:1, que é uma passagem que a gente precisa falar. Não é somente Gálatas que fala sobre isso, Romanos capítulo 7 e 8 fala bastante dessa questão da lei do Espírito. A gente vai falar sobre essa questão realmente que é importante para o cristão andar no Espírito, o que isso significa. Depois o conflito entre carne e Espírito no tópico 2 e o tópico 3, que nós vamos entrar aí sobre a questão do fruto do Espírito, que eu vou falar um pouco mais de Gálatas como um todo. Apesar de que Gálatas está presente em toda a nossa lição, do tópico 1 até o tópico 3, por isso é necessário eu fazer um pouco dessa exposição de Gálatas. Bem, vamos lá. Aqui na introdução, o escritor da revista começa a falar da pessoa que crê em Jesus como Salvador, que é o salvo em Cristo Jesus, aquele que realmente é salvo. Ele diz que ele pode passar, no caso o salvo, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. Como a revista fala sobre avivamento, ele colocou aqui o tema avivamento, mas assim, o objetivo desta lição é falar da caminhada do cristão, que começa na conversão e vai até a sua morte. Porque assim, a salvação, ela é completa. Geralmente, os teólogos dividem em 3 estágios principais da salvação, que é justificação, santificação e glorificação.
A justificação, ela acontece no momento da conversão. Quando você crê em Jesus, você é justificado. Paulo trata sobre esse tema especialmente em Gálatas. Ele vai falar aqui justamente daqueles que estavam querendo ser salvos pela lei, querendo ser justificados pela lei. Mas aí ele fala que a lei não vai justificar ninguém, não vai salvar ninguém. Está em Gálatas 5:4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Ou seja, para eu ser justificado, para que Deus olhe para mim e fale assim, você é uma pessoa justa, eu não posso confiar nas minhas obras, eu não posso confiar no meu próprio mérito, no meu próprio esforço, como os crentes dessa região estavam fazendo. Eles estavam confiando na lei. Segundo eles, a lei ia justificar eles diante de Deus. E aí ele continua aqui no versículo 5, ele fala assim, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Então, assim, a salvação é pela fé, somos justificados pela fé. Esse momento inicial da vida cristã, que você é declarado justo por Deus, acontece mediante a fé em Cristo Jesus e não baseado na lei e nem nas obras. Aqui entra a questão da lei, que eu vou falar um pouco mais detalhado sobre isso mais na frente, mas assim, não é que a lei no Antigo Testamento foi dada com o propósito de salvar. Paulo argumenta isso. A lei não foi dada com o propósito de salvar. Os judeus do Antigo Testamento não eram salvos pela lei. Eles sabiam disso. Quem dizia que a salvação era pela lei eram os judaizantes da época da igreja primitiva, muito provavelmente influenciados pelos fariseus, porque os fariseus queriam ser rigorosos com a lei, dizendo que a salvação acontece pela lei. Mas a própria lei nunca veio com essa proposta de salvar, e Deus nunca disse que a lei salvava. A salvação sempre foi pela fé. Os salvos do Antigo Testamento, eles criam em Deus, eles acreditavam na promessa do Messias, eles eram obedientes a Deus, tinha uma mudança, uma transformação na vida deles. Então a salvação, ela nunca aconteceu simplesmente porque guardou a lei, alguém guardou a lei. Não, isso nunca foi o propósito da salvação. Paulo argumenta isso aqui em Gálatas, em Romanos, e o escritor de Hebreus, no capítulo 11, deixa bem claro que todos os salvos do Antigo Testamento foram salvos pela fé. Então, Paulo vai falar sobre isso. Isso aqui é importante para a nossa vida. Você foi salvo pela fé em Cristo Jesus. A graça de Deus te alcançou. Não foi a lei, não foi teu mérito, não foi teu esforço próprio, não foi tuas boas obras. Nada disso é suficiente para salvar o homem, mas somente a fé em Cristo Jesus. O segundo estágio da salvação é a santificação. Porque o crente, a partir do momento que ele é justificado diante de Deus, ele tem a vida transformada e começa o processo de santificação que vai até o fim da vida, em que o crente tem que melhorar cada vez mais, ele tem que avançar, ele tem que evoluir, ele tem que abandonar os seus hábitos antigos, os seus comportamentos antigos e passar a ter novos hábitos, novos comportamentos. É assim que funciona a vida do cristão. Ele tem que ser uma pessoa diferenciada. É o Espírito Santo que vai produzir, vai transformar o seu coração. E quando a lição fala sobre andar no Espírito, produzir o fruto do Espírito, está falando justamente desta santificação. E por último, a glorificação é quando nós chegarmos lá no céu e nós seremos livres por completo da presença do pecado. Porque assim, da justificação somos livres da condenação do pecado. Na santificação somos livres do domínio do pecado. E na glorificação nós seremos livres da presença do pecado. Não vai ter mais pecado de jeito nenhum. Então a gente está nessa fase agora de santificação. O pecado não deve ter domínio sobre nós. Como Paulo escreve ali em Romanos, principalmente capítulos 6, 7 e 8, ele vai tratar desse tema. Nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Mas vamos lá para o tópico 1, que fala assim, a vida no Espírito, andando em Espírito. Na Bíblia, o verbo andar tem o sentido figurado de viver, experienciar, praticar e conduzir na vida espiritual. Por isso, Paulo escreve, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Ou seja, andai em espírito e você não vai cumprir os desejos da tua carne. Andar indica ação, atitude, avançar. Você está avançando, você está indo adiante, você está saindo de um ponto A, indo até um ponto B.
Então, quando você anda, você avança, você evolui. Então, andar em espírito é justamente isso, você evoluir na vida espiritual, você confiar no Espírito. E o Espírito aqui é justamente o Espírito Santo, não é o Espírito humano, é o Espírito Santo que está me conduzindo. Eu estou andando em espírito porque eu confio no Espírito Santo que habita em mim. Eu confio que o Espírito Santo domina a minha vida. O escritor da revista coloca até aqui, no Espírito com E maiúsculo, dizendo que é relacionado ao Espírito Santo. A gente tem que abrir um parênteses aqui, que eu até comentei no meu primeiro vídeo, que muitos estão interpretando essa passagem dizendo que aqui é o espírito humano transformado pelo Espírito Santo. E o fruto do Espírito aqui não é o fruto do Espírito Santo, mas é o fruto do espírito humano que foi transformado pelo Espírito Santo. Eu não concordo com essa explicação porque o texto ele não diz isso. Quando a gente lê Gálatas do começo ao fim, Paulo não está falando aqui do espírito humano que foi transformado pelo Espírito Santo e esse espírito humano transformado, ele produz o fruto do Espírito. Isso não está presente, essa doutrina não está presente aqui. O tempo todo que Paulo está falando do Espírito, ele está falando justamente, né, que aqueles que querem confiar na carne, no próprio esforço, esses confiam na lei, por exemplo, para ser salvo, eles vão praticar as obras da carne, eles vão praticar todo tipo de pecado. Mas aqueles que confiam no Espírito, no caso é um ente fora a parte, Paulo coloca assim no versículo 16, vivam pelo Espírito, de modo nenhum que satisfarão os desejos da carne, de acordo com a NVI. Então eu vou viver pelo Espírito, o Espírito Santo, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Então assim, não é o Espírito humano aqui, é o Espírito Santo. Existe um contraste entre o Espírito, o desejo do Espírito e o desejo da carne? Existe um contraste, mas esse contraste não está dizendo que um é igual, está lutando de igual para igual com o outro. Esse contraste aqui está dizendo que se você viver no Espírito, você vai matar as obras da carne. Se você vive no Espírito, você não vai satisfazer as obras da carne. Então aqui o Espírito é colocado como algo infinitamente superior. Não é simplesmente uma luta de igual para igual. Então aqui é de fato o Espírito Santo. E o versículo 18 aqui do capítulo 5, ele fala assim, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então se eu sou guiado pelo Espírito, eu não preciso mais da lei, porque o Espírito me diz o que eu tenho que fazer. Se eu sou guiado pelo Espírito, é o Espírito Santo que vai dizer o que eu faço, o que eu não faço, e aí eu sigo o Espírito. Mas a gente vai chegar lá. Vamos voltar aqui para a nossa revista. Ele cita aqui no tópico 1 ainda, 1.1, Romanos capítulo 8, versículo 1. E no tópico 1.2, ele coloca Romanos 8.1 na íntegra. Ele coloca assim, ó, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí ele coloca Espírito com E minúsculo. Essa aqui é a tradução da Almeida Revista e Corrigida. O escritor da revista, né, a revista CPAD, ela vem com a Almeida Revista e Corrigida. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aqui eu quero falar sobre esse versículo de forma mais detalhada, porque quando você lê esse versículo na Almeida Revista e atualizada, na NVI e outras versões, você vai ver que ele está pela metade. Eu vou abrir aqui na NVI só para a gente dar uma conferida, mas você vai observar que algumas Bíblias, inclusive, colocam essa parte final do versículo, né, essa parte final que fala assim, ó, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa parte final, às vezes, está entre colchete, mostrando que aquilo ali é um acréscimo posterior. A NVI fala assim, ó, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Acaba aí. Ele não coloca essa parte final que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse acréscimo, ele foi feito muito provavelmente por algum copista em alguns manuscritos antigos para fortalecer o argumento que está no versículo 4. O versículo 4 fala assim, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o texto fala que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observe que é praticamente a mesma coisa. A diferença é que um fala vivendo, outro fala andando.
né? Que anda, outro vive. Mas é basicamente a mesma coisa. Então, assim, muito provavelmente um copista, baseado no versículo 4, resolveu reforçar o argumento colocando ali no versículo 1. Portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, que não vive segundo a carne, mas vive segundo o Espírito. É equivalente. Isso não é nenhum problema na Bíblia. Alguém pode falar, a Bíblia foi alterada e tudo mais. Observe o seguinte, a crítica textual é uma ciência, um estudo muito profundo sobre essa questão das cópias da Bíblia. Existem mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento. Antigos, os mais antigos, outros mais recentes, em línguas diferentes, uns originais, outros copiados para línguas antigas e muito próximos dos originais. E esses manuscritos, eles são estudados, comparados e a crítica textual consegue concluir qual é o original. E nesse caso aqui, é muito provável que o original seja sem essa parte final. É muito provável. É muito provável que seja sem a parte final. Os melhores manuscritos, mais antigos, não têm essa segunda parte, a parte B desse versículo aqui de Romanos 8:1. Não tem. No entanto, isso não é nenhum problema teológico, porque a mesma coisa está dita no versículo 4. Então, não tem nenhum problema teológico aqui. A questão toda é do E maiúsculo e do E minúsculo. É porque quando é maiúsculo é Espírito Santo, quando é minúsculo é Espírito humano. Observe o seguinte, o Novo Testamento foi escrito em grego com letras maiúsculas. O original, os manuscritos antigos, primeiros, eram escritos com letra maiúscula. Todo o texto com letra maiúscula. Não tinha letra minúscula. Então fica difícil a gente determinar que o E maiúsculo realmente está dizendo do Espírito Santo e o E minúsculo do Espírito humano, porque isso aparece nas nossas traduções. Então, quando é realizada a tradução, o tradutor tem que definir o que é maiúsculo e o que é minúsculo. E isso é pelo contexto. O contexto vai dizer isso. Então, assim, Romanos capítulo 8 tem várias passagens, vários versículos que colocam E. Em uma Bíblia você vê minúsculo e outra Bíblia você vê maiúsculo. Aí você pode se confundir, mas geralmente o contexto diz, e na maior parte das vezes Romano 8 e também Gálatas, é o E maiúsculo, é uma referência ao Espírito Santo, é o E maiúsculo. Então eu concordo com o escritor da revista, nesse caso, que o fruto do Espírito em Gálatas é o fruto do Espírito Santo e não do Espírito humano. Bem, vamos lá, continuando aqui ainda dentro do tópico 1.3 fala assim, como andar em espírito? Ele fala assim, não é fácil andar no espírito. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque assim, não é fácil, nossa, é muito difícil ser crente e tal. Realmente é complicado. Nós temos uma natureza pecaminosa, que é o que ele coloca aqui, né? A inclinação da natureza carnal é herdada de nossos primeiros pais, inerente a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Então, aqui está presente a doutrina do pecado. O ser humano caiu, pecou, ele nasce com essa natureza pecaminosa, não que essa natureza ela seja algo intrínseco do ser humano, porque Deus criou o ser humano sem pecado, o pecado veio depois. Então esse pecado que veio depois, ele manchou o ser humano e todo mundo nasce com essa natureza pecaminosa, com essa inclinação da natureza carnal. Mas essa inclinação da natureza carnal, ela é vencida pelo poder do Espírito. O Espírito Santo vence as obras da carne. Então, de certa forma, ao mesmo tempo que não é fácil, para nós é impossível, mas para o Espírito Santo é possível. Se você depender do Espírito, depositar confiança da salvação em Cristo Jesus e confiar que a sua vida foi transformada, que o Espírito Santo comanda a sua vida, pode-se dizer que fica fácil, porque não é você que faz, mas é o Espírito Santo que trabalha na sua vida para fazer você perseverar na fé e se manter um crente fiel. O tópico 2 fala sobre o confronto entre a carne e o espírito. Esse confronto vai existir. Os desejos carnais vão estar ali dentro da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, tentando nos levar para o pecado. O ser humano que não é salvo em Cristo Jesus, ele vive nas trevas desse mundo sob o domínio de Satanás. É isso que está escrito em Efésios. Vamos ler aqui Efésios capítulo 2. Paulo escreve assim,
capítulo 2, versículo 1 de Efésios. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne. Olha só, nós vivíamos no domínio das trevas, do príncipe do poder do ar. Nós vivíamos nessa situação. Quem está lá ainda está nessa situação. Aí ele coloca assim, ó, satisfazendo a vontade da nossa carne, ou seja, a nossa natureza pecaminosa, nós vivíamos satisfazendo a vontade dela, seguindo os seus desejos e pensamentos. Em vez de seguir o Espírito, seguíamos os desejos e pensamentos, aquilo que vinha na nossa mente, os nossos desejos carnais, tudo que não prestava a gente fazia. Como os outros, ou seja, como aqueles que ainda estão lá, éramos por natureza merecedores da ira. Algumas traduções colocam filhos da ira. Merecedores de qual ira? Da ira de Deus, por causa do pecado. A condenação vem por causa do pecado. Aí ele coloca assim, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então aqui a gente tem uma transformação radical. Vivíamos mortos em delitos e pecados e Deus nos deu vida. Nós vivíamos satisfazendo o desejo da carne e agora a gente satisfaz o desejo do Espírito. Então a carne, ela tem os seus desejos e nós não tínhamos controle sobre isso. Agora que nós estamos em um patamar diferente, um patamar superior, em que Deus nos transportou para regiões celestiais, nós vivemos na dependência do Espírito e a carne não tem mais domínio sobre nós. Então, existe esse conflito? Existe. Existe esse conflito. Mas esse conflito, ele é vencido quando você confia no Espírito. E aí a gente vai agora entender Gálatas. Vamos entender essa carta maravilhosa que o apóstolo Paulo escreveu, um documento muito importante para os cristãos naquela época e também para os dias de hoje. Porque aqui dentro do tópico 2.2 ele fala sobre as obras da carne e no tópico 3 ele fala sobre o fruto do Espírito. Só que Paulo, antes de falar de obra da carne e fruto do Espírito, ele fez todo um estudo anterior. Muita gente, quando vai falar dessa parte aqui, de Gálatas, meio que isola essa parte. Lê somente Gálatas 5, 16 até o 25. Pronto. Né? Acabou. Só lê isso aí. Né? Lê somente o que está na leitura bíblica em classe. Né? Coloca ainda do versículo 19. Né? Gálatas 5, 19 a 25. Lê somente isso. Mas nós precisamos entender o contexto. Paulo, ele escreve essa carta para uma igreja que ele conhecia. Então, essas igrejas, na verdade, não era somente uma igreja, era um conjunto de igrejas da região da Galácia. Essas são igrejas que o próprio Paulo fundou na sua primeira viagem missionária. Ele passou por essas cidades, evangelizou, fundou igrejas ali, ensinou o verdadeiro evangelho, só que eles esqueceram o evangelho verdadeiro. E Paulo coloca assim, ó, vamos lá. Versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Eu fico admirado de vocês. Paulo está sendo irônico aqui. Eu estou admirado que vocês abandonaram tão rápido o evangelho que eu preguei para vocês. Como que vocês fazem isso? Ele começa nessa carta chamando a atenção, porque quando Paulo pregou o evangelho, eles receberam o evangelho de bom grado. Eles foram, assim, ficaram contentes com a pregação de Paulo. Paulo vai explicar isso aqui. Quando eu preguei para vocês, vocês viram ali Cristo exposto na cruz. Foi algo tão intenso que vocês realmente, né, confiaram, creram, depositaram a confiança da salvação nesse evangelho. E aí no capítulo 3 ele fala assim, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Ou seja, para vocês mudarem de opinião tão rápido, vocês foram enfeitiçados. Paulo está revoltado. Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Ou seja, a pregação de Paulo foi tão intensa, tão boa, que parece que Cristo estava exposto diante dos olhos deles ali crucificado.
Então eles viram e entenderam a mensagem do evangelho de forma completa. E Paulo ficou impressionado como que eles abandonaram esse evangelho. Aí fica a pergunta, qual foi o evangelho que eles começaram a crer? Uma vez que eles abandonaram o evangelho que Paulo pregou, eles abraçaram um outro evangelho. Qual é esse outro evangelho? É o evangelho da lei, é o evangelho do legalismo. Porque assim, o evangelho ele foi entregue pelos judeus. Jesus era judeu. Deus formou o povo judeu e a partir do judaísmo ele revelou Cristo, que é a salvação para todos. Como Jesus veio do judaísmo, dentro do judaísmo, aqueles que não entenderam a mensagem de Deus de forma plena, completa, acharam que eles deveriam permanecer nos rudimentos do judaísmo, nos rudimentos da lei, e depois crer em Jesus como Salvador. Então, tinha um grupo que falava assim, não, primeiro a pessoa tem que se converter ao judaísmo e depois crer em Jesus. Tinha um outro grupo que falava assim, não, você crê em Jesus, mas depois que você crê, para a sua salvação ser completa, você tem que circuncidar e praticar todas as obras da lei do Antigo Testamento. Então, tinha esses dois grupos e basicamente eles diziam a mesma coisa. Somente Jesus não salva. Você precisa crer no judaísmo, você precisa crer na lei, você precisa praticar as obras da lei. Você tem que depender da lei para ser salvo. E Paulo olha para isso e fala, isso é um absurdo. A lei nunca teve o propósito de salvar. Ele começa a falar de Abraão, ele cita Abraão. No capítulo 2, versículo 16, ele fala assim, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Ou seja, a salvação é somente pela fé em Cristo, não é por mérito próprio, não é pela prática da lei. Mais na frente, no capítulo 3, ele fala assim, considere o exemplo de Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Paulo volta lá para Abraão, para a origem do povo judeu e fala assim, olha, quem deu a origem a vocês foi Abraão. E ele foi salvo pela fé, não foi por obras, não foi pelo esforço próprio, não foi pela lei. Paulo vai bem no cerne da questão. E aí no versículo 11 ele fala assim, capítulo 3, versículo 11, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem pratica essas coisas, por elas viverá. Que era, no caso, a lei. Quem praticar a lei, por ela viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Quando se tornou maldição em nosso lugar, está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, a lei falava assim, se você praticar, você vai viver. Só que ninguém pratica. A questão toda é essa. Se fosse possível alguém praticar a lei na íntegra, essa pessoa seria salva. Mas a questão toda aqui é que isso não é possível. Nós nascemos com a natureza pecaminosa e pecamos desde criança. Então, desde novinho, a gente já não pratica a lei. E se a gente não pratica a lei, se a gente quebra a lei, nós somos malditos. E se somos malditos, somos condenados no pecado. A lei, ela aponta o erro. A lei, ela aponta o pecado, mas ela não salva. Ela não tem esse propósito de salvar. E aí Paulo coloca aqui que a salvação acontece pela fé, é baseada na fé em Cristo Jesus, porque ele se fez maldição no nosso lugar. Ele, que não pecou, assumiu a condição de maldito, de pecador, pagou o preço e nos deu o resgate da salvação. Paulo continua falando da lei aqui, ainda no capítulo 3. Ele fala assim, versículo 19. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa da transgressão, até que viesse o descendente. Ou seja, a lei, ela não criou o pecado, ela não inventou o pecado. O pecado ele já existia. A lei simplesmente apontou e falou, você está errado. Entenda o seguinte da questão da lei. Eu vou explicar aqui, mas tem um vídeo meu que eu explico com mais detalhes sobre essa questão da lei, que eu uso a abordagem dos dispensacionalistas. Eu acho que o dispensacionalismo explica melhor isso aí. A lei de Deus superior, a lei de Deus ela não muda, ela é imutável. Tá? É a lei de Deus perfeita, imutável, superior, infinita, boa, agradável, tudo que você puder imaginar é a lei de Deus. Essa lei ela é revelada ao ser humano em momentos diferentes, de maneira diferente. Então, lá para Adão e Eva, ela se revelou de uma forma, para Noé, ela se revelou de outra forma, para Abraão, ela se revelou de outra forma, e para Moisés, ela se revela de uma outra forma. Quando nós nos referimos à lei, falamos de lei,
Geralmente estamos nos referindo ao Antigo Testamento, especificamente à lei de Moisés. Por que que a lei, ali na época de Moisés, ela teve um patamar diferente? No caso, ela foi escrita, foi detalhada e tudo mais, teve todo um conjunto de regras, porque ali estava formando um povo, ali estava formando uma nação, e Deus precisava manter essa nação, preservar essa nação, para que dela saísse o Messias. Então, a lei de Deus infinita, superior, ela se revela de uma forma específica para a nação de Israel. Ela é revelada para a nação de Israel. Então, a lei do Antigo Testamento que a gente tem aqui, que foi entregue para Moisés lá no Monte Sinai, essa lei foi para a nação de Israel, para conduzir essa nação. E ela aponta o erro, ela aponta o pecado, ela diz onde nós erramos e ela mostra o caminho que é Cristo, mas ela mesma não tem esse propósito de salvar. Então, Paulo, falando dessa lei do Antigo Testamento que foi revelada para o povo judeu, ele fala assim, ó, capítulo 3, versículo 23. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Então, a lei, ela serviu como tutor para nos conduzir a Cristo. Então, a lei do Antigo Testamento, ela apontava para Cristo. Mateus fala isso o tempo todo, o próprio Jesus confirmou isso, os profetas, a lei, tudo aquilo apontava para ele, a lei conduziu a Cristo, a lei preservou o povo, a lei foi importante no Antigo Testamento, apontar o pecado, apontar o erro, mostrar a solução que é Cristo, chegou a fé. Qual a necessidade que eu tenho dessa lei? A lei agora, ela se revela de uma forma diferente. A lei de Deus, infinita, superior, ela se revela no Novo Testamento de uma forma diferente que ela foi revelada no Antigo Testamento. Entenda o seguinte, existe uma lei superior de Deus. Ela se revela de forma diferente em épocas diferentes, em cada dispensação. Na dispensação anterior, que era a dispensação da lei, a gente chama de dispensação da lei, mas eu acho que esse nome não é muito bom, porque ele confunde, mas foi a dispensação ali de Moisés até Cristo. Nesse período, a lei de Deus se revela de uma forma específica para o povo judeu. Cristo veio, essa lei de Deus agora se revela de uma forma diferente, é pela fé. Nós temos agora o Novo Testamento, nós temos os ensinamentos de Cristo, nós temos os ensinamentos dos apóstolos, tudo que nós precisamos para viver uma vida cristã plena, nós temos no Novo Testamento, nessa revelação nova, é pela fé. Não é mais baseado na lei do Antigo Testamento. A lei do Antigo Testamento, ela foi importante para o judeu e nós podemos usar essa lei para tirar alguns princípios, alguns ensinamentos. A gente olha para o Antigo Testamento quando a gente não vê muito claro alguma coisa no Novo Testamento. A gente não vê isso muito claro. Vamos olhar para o Antigo e ver como que a lei de Deus se revelava lá no Antigo. E como que isso se aplica agora no Novo. Porque assim, nós temos uma nova lei. Tá? Eu defendo a ideia que nós temos uma nova lei, que é a lei do Evangelho. Nós não temos duas leis, não. Nós temos a lei de Deus infinito superior, que revelou-se para nós no formato diferente. E aquelas pessoas que querem viver de acordo com a antiga aliança, elas estão erradas. E é o que Paulo está falando aqui. Pessoas querendo viver de acordo com a antiga aliança, e Paulo diz o seguinte, Paulo é muito radical com isso, que ele fala assim, ó, capítulo 5, versículo 4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Vocês caíram da graça, vocês perderam a salvação. Aqui entra até aquela polêmica, né, se é possível não perder a salvação, mas aqui Paulo falou, vocês caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Ou seja, eu aguardo a justificação pela fé em Cristo Jesus. É o Espírito Santo que vai operar no meu coração. Versículo 5. Pois é mediante o Espírito. Ele vai operar na minha vida, que é pela fé que eu sou salvo. É isso que Paulo está dizendo aqui nessa passagem. E aí, mais na frente, no versículo 13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume no seu mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Muitas pessoas naquela igreja estavam vivendo um outro extremo. Ah, porque eu sou livre em Cristo, então eu posso viver uma vida de libertinagem. Eu posso fazer o que eu quiser. Paulo, ei, não. Você foi chamado para a liberdade, mas não use essa liberdade
para fazer coisa errada, né? Para dar ocasião à vontade da carne. Porque se você começar a usar a sua liberdade em Cristo para dar vontade à carne, você está errado da mesma forma que aquele que quer confiar na lei. E aí é que Paulo começa a falar da obra da carne e do fruto do Espírito. Depois de Paulo falar tudo isso, da lei, da fé, da salvação pela fé e tudo mais, aí ele vai para o versículo 16 e fala: por isso vos digo, ou seja, a conclusão de tudo isso, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então assim, irmãos, como que eu vou dizer que o Espírito aqui é Espírito humano? Não é. É o Espírito Santo. Paulo está falando o tempo todo do Espírito nos versículos anteriores, depender do Espírito e tudo mais. E aí aqui ele fala, vivam pelo Espírito. E a conclusão de Paulo aqui é o seguinte: aqueles que confiam na lei para a salvação, esses praticam as obras da carne, que é o que está aqui no nosso tópico 2.2. Acho que eu dei essa volta toda, né, para chegar nisso. Quem é que está praticando as obras da carne? É aquele que está confiando a salvação no próprio mérito. É aquele que acha que é bonzinho, aquele que acha que guarda a lei. É o legalista. Esse não é salvo de verdade. Esse vive nas obras da carne. Aí Paulo vai listar várias coisas aqui. Ele cita um monte de coisa, né, ruim aqui. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, tá? Aí ele fala assim, no final, e coisas semelhantes. Coisas semelhantes. Não é somente isso, não é uma lista fechada. Isso aqui tudo e coisas semelhantes. Antes, que já vos adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, já está condenado. Quem vive na prática das obras da carne é porque não é salvo pela fé, não crê no verdadeiro evangelho, está condenado. É isso. Paulo vai direto ao ponto. Fala logo, olha, você está condenado. Ponto. Aí ele vai e continua. Mas o fruto do Espírito, observe que é fruto, no singular, não frutos, e o escritor da revista deixa isso bem claro aqui. Aí ele fala, né, do fruto, ele fala os 9 aspectos do fruto. O fruto é algo que é produzido, é algo que cresce na nossa vida. E ele é produzido pelo Espírito Santo. Não é produzido por mim. Ele é produzido pelo Espírito. A metáfora fruto aqui, algumas pessoas usam a ideia da laranja, o escritor da revista até cita a laranja. É interessante essa ideia da laranja, porque mostra que é um fruto só com vários aspectos diferentes. A laranja tem vários gomos, seria mais ou menos nesse sentido, né? Mas eu acho que a metáfora aqui é mais no sentido de algo que é produzido. Tá? O fruto é algo que é produzido, que começa pequeno e vai crescendo, 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 crescendo. Isso tem uma relação muito forte que Paulo está falando aqui, né, que é o Espírito Santo que vai produzir na nossa vida uma transformação, uma mudança. A obra da carne, fruto do Espírito, tem um contraste, tem esse combate, um milita contra o outro. Se você confia no Espírito, você vai matar as obras da carne, você não está debaixo da lei. Né? Versículo 18 aqui, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ou seja, vocês estão confiando a salvação de vocês na graça de Deus, pela fé em Cristo, confiando que o Espírito muda a vida de vocês, e vai ser produzido na vida de vocês o fruto, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aí ele coloca assim, contra essas coisas não há lei. Como assim não há lei? Porque a lei, ela é como se fosse uma cerca de proteção, tá? Uma cerca de proteção. Se você faz a coisa errada, sai do caminho, tem a cerca dizendo, ei, não passe daqui, volte para o caminho. Se você pular a cerca, né, você cai no abismo. Então, a lei, ela serve como uma proteção, é uma cerca. O caminho está aqui no meio. Se eu estou andando no caminho e nunca saio do caminho, para que serve a cerca? Para nada. Ela é inútil. Eu não vou saber nem que existe uma cerca. Por isso que ele fala, contra essas coisas não há lei. Ou seja, faça isso e não tem necessidade nenhuma de uma lei ficar apontando para você o que você tem que fazer. Um outro exemplo que eu acho interessante, até falei no meu primeiro vídeo, é do casamento. Para que serve a legislação do casamento, que fala do divórcio, separação de bens e tal? Para que serve? Quando o casamento vai mal. Se o casamento for bem, se o casal viver em harmonia e nunca pensar em divorciar, a lei que fala do divórcio é inútil. Não serve de nada. Então, viva fazendo o que é certo, o que é correto. E a lei
não tem necessidade, né? Não vai ter necessidade nenhuma da lei ser usada para você nessas questões. Então, assim, faça isso, produza o fruto do Espírito, e contra essas coisas não há lei. Ande no caminho certo, ande no Espírito, faça a vontade de Deus. Porque a lei de Deus, como foi prometido lá no Antigo Testamento, ela foi escrita em nossos corações. Vamos ler o texto do Antigo Testamento? Eu vou procurar aqui o texto do Antigo Testamento para nós lermos sobre essa questão da lei ser escrita em nossos corações. Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 em diante. Eu recomendo você ler essa passagem por completo, mas eu vou aqui direto para o versículo 33. Ele fala assim, ó, parte B. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Isso aqui é só uma passagem do Antigo Testamento que fala dessa lei que vai ser escrita em nossos corações, que fala do Espírito, né, no nosso coração, habitando em nós. Isso está no Antigo Testamento, promessas do Antigo Testamento que se cumprem no Novo Testamento. Então hoje nós temos a lei de Deus revelada de uma forma diferente, que é escrita em nossos corações por meio do Evangelho, que eu alcanço mediante a fé, não mediante o esforço, não mediante um conjunto de regras, mas é pela graça de Deus. Então, vivam no Espírito, andem no Espírito, e de modo nenhum vocês vão satisfazer os desejos da carne. Amém? Então, eu chego no final da aula, espero que você tenha compreendido esse assunto. Recomendo você estudar mais Gálatas, enfim, é um livro maravilhoso, e leia e releia a carta por completo. Tenho certeza que você vai ter um entendimento mais profundo desse assunto. O Espírito Santo vai abrir sua mente e você vai ministrar uma aula transformadora de vidas na EBD da sua igreja. Porque somente assim Deus vai derramar o verdadeiro avivamento. É com estudo da palavra e com oração. Ore, porque Deus vai fazer a obra na sua vida, na sua igreja. Deus vai abençoar a sua região, tenho certeza absoluta disso. Encerro aqui. A paz do Senhor. Até a próxima aula.